O período pombalino. A administração de Marquês de Pombal, 1750-1777, ministro do rei Dom José I, marcou de certa forma o apogeu do processo de colonização no Brasil. Foi o momento em que o pacto colonial se aprofundou no sentido de ampliar e garantir os interesses metropolitanos na colônia. Através das reformas inspiradas no Iluminismo, Pombal aplicou métodos racionalistas ao seu governo, principalmente no estímulo ao desenvolvimento cultural e educacional, como também na política econômica, que, no entanto, teve reforçados alguns de seus aspectos mercantilistas. Ao mesmo tempo, Pombal desejava retirar Portugal do atraso econômico e da dependência em relação à Inglaterra. Para isso, projetou uma grande intervenção do Estado na economia, abolindo privilégios e isenções de impostos, chocando-se com interesses da nobreza e do clero. O Marquês de Pombal sentado aprecia projetos para a reconstrução de Lisboa, destruída pelo terremoto ocorrido em 1755. O Ouro do Brasil financiou praticamente toda essa reconstrução. Porém, a primeira medida de que Pombal adotou ao assumir o ministério foi a de transformar o pagamento da captação, imposto pago pelos mercadores e que era odiado, em pagamento anual de 100 arrobas de ouro. 3 anos depois, o quinto arrecadado no Brasil chegava a 4.000 libras esterlinas, mais do que suficiente para financiar seu programa de modernização de Portugal e da colônia. Criação do Banco Real em 1751, complementado em 1762 pela organização do Erário Régio. Monopólio régio sobre a exploração de diamantes, com a criação do Distrito Diamantino. Fundação de companhias de comércio, com a Companhia do Grão-Pará e Maranhão, em 1755, e Companhia de Pernambuco e Paraíba, em 1759, foram criadas para reforçar o poder do Estado por meio do monopólio mercantilista. Construção de vários fortes em áreas de litígio com a Espanha, a fim de consolidar o domínio e a posse portuguesa. Transferência da capital da colônia de Salvador para o Rio de Janeiro, em 1763. Reconstrução de Lisboa após o terremoto em 1755. Nesse momento, o poder de Marquês de Pombal alcançou um grau elevado, fazendo com que ele o concentrasse todo em suas mãos. Expulsão dos jesuítas de Portugal e do Brasil. As reformas feitas por Pombal, que incluíram extinção de privilégios, prejudicaram a nobreza e o clero. O descontentamento chegou a ponto de nobres e clérigos atentarem contra a vida de Dom José I, na noite de 3 de setembro de 1758, a fim de colocarem a princesa Dona Maria no trono. O soberano escapou e a resposta à tentativa de regicídio veio fulminante. Os envolvidos foram presos, torturados e alguns executados. Quanto aos jesuítas, o Marquês de Pombal aproveitou para expulsá-los de Portugal e do Brasil, pois era um entrave ao processo de modernização do ensino. Pombal desejava um ensino técnico necessário aos seus anseios industriais e não a falar discursos de oratória religiosa. Para controlar a Inquisição, colocou no cargo de inquisidor-geral seu irmão, Paulo de Carvalho. Para remediar os problemas educacionais com a expulsão dos jesuítas, Pombal criou um imposto, o subsídio literário, para sustentar o ensino público. Dessa forma, a administração pombalina é colocada como um exemplo de despotismo esclarecido, isto é, utiliza práticas do liberalismo no contexto de absolutismo e mercantilismo, ou, como alguns historiadores definem, a reforma de Estado pelo próprio Estado sem a participação popular. Dona Maria, Rainha de Portugal, promoveu a política da viradeira. A grande controvérsia entre os historiadores portugueses a favor e contra Pombal levou à visão de uma corte profunda entre a época pombalina e a que ela se seguiu, o reinado de Dona Maria I. A própria expressão, a viradeira, empregada para definir o período posterior à morte de Dom José I, em 1777, e à queda de Pombal, é o indício dessa visão. Muita coisa mudou. A Companhia do Comércio
foram extintas e a colônia foi proibida de manter fábricas ou manufaturas de tecido, exceto as de pano grosso de algodão para uso dos escravos. A nobreza voltou a compartilhar o poder e o clero voltou a ter forças nas decisões políticas, mas a Companhia de Jesus continuou afastada e a Inquisição manteve-se subordinada ao Estado. Com isso, os interesses ingleses voltaram a predominar na economia portuguesa e, consequentemente, no Brasil.